Fé e gratidão. Alguém hoje já lhe dirigiu palavras de gratidão? Você demonstrou gratidão hoje? Gratidão é reconhecer que alguém lhe fez um bem, prestou uma ajuda, um favor. E como é doloroso, nós sabemos, ser tratado com ingratidão, principalmente dói ser tratado com ingratidão por pessoas que amamos, não é mesmo? Uma pessoa ingrata nunca se satisfaz, sempre quer mais e mais. A natureza humana é ingrata desde o Jardim do Éden, quando os primeiros seres humanos não agradeceram pelas milhares de frutas que podiam comer e só quiseram aquele único fruto proibido. Temos muito a aprender a respeito de fé e gratidão. No relato bíblico de Lucas 17, 11 a 19, conta que Jesus estava a caminho de Jerusalém, com o dia da sua crucificação, morte e ressurreição se aproximando, e no caminho entre Samaria e Galileia, Jesus se aproxima de uma aldeia. Fora da aldeia estão acampados 10 leprosos, em completo abandono. 9 desses leprosos, como podemos concluir a partir do texto, eram judeus e um era samaritano. Os judeus, segundo as suas tradições, nem tocavam nos samaritanos, muito menos conviviam com eles. E pelo relato de Lucas percebemos que o sofrimento em comum desses 10 os uniu na mesma dor. Quem já leu, já pesquisou a respeito da lepra, consegue imaginar em que situação difícil esses leprosos viviam. Obrigados a viver longe da cidade, da aldeia, e de acordo com a lei da época, os leprosos deviam ficar à distância de pelo menos 100 metros dos não leprosos. E quando uma pessoa passava nas proximidades, os leprosos tinham a obrigação de gritar: impuro, impuro. A lepra e o agravamento pelo isolamento social forçado causavam muitos sofrimentos. A perda de membros do corpo, das mãos, dos pés, das orelhas, dos dentes, dos braços, nariz, o mau cheiro causado pelas feridas e o seu aspecto eram insuportáveis. Os leprosos mendigavam e se alimentavam do lixo. Mas o que mais afligia os leprosos era o isolamento imposto quando o sacerdote os declaravam imundos. Ficavam sem contato com as suas famílias, se tornavam inúteis. E nessa situação, aqueles homens encontram Jesus e começam a implorar por ajuda. Jesus, mestre, compadece-te de nós. Jesus então ordena que eles fossem para Jerusalém com a finalidade de se apresentarem ao sacerdote, pois só o sacerdote poderia declarar os leprosos puros e assim tirar eles do isolamento. No caminho, eles observam que um milagre havia acontecido com eles. Todos foram curados. Entre eles havia um samaritano. E quando esse samaritano percebe que tinha sido curado, resolve voltar ao encontro de Jesus, louvando a Deus em alta voz. Ao encontrar-se com Cristo, Cristo lhe pergunta: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Ele voltou porque sabia que Jesus tinha algo infinitamente maior para lhe dar do que a cura do corpo, muito mais do que os benefícios físicos ou materiais. Deve ter chegado ao ouvido do samaritano que voltou para agradecer a Jesus a questão que Jesus falou no capítulo 9 de Lucas, sob o título Jesus fala da sua morte e ressurreição. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida eterna? Lucas 9, 25. Isto é, o que adianta ser curado da lepra
ir para a condenação eterna. 9 dos curados optaram por ganhar o mundo e perder a vida eterna. Quando o samaritano percebeu que estava curado, certamente entendeu o propósito da sua cura. Em João 20, 30 a 31, está registrado: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Portanto, os milagres tinham o propósito de mostrar quem era Jesus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ao ser curado, aquele samaritano compreendeu que Jesus não era um homem comum, ele era o Filho de Deus, único com poder para curá-lo da lepra, lhe dar a vida eterna perfeita, livre de todo e qualquer mal para sempre. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele tinha a verdadeira fé, a fé salvadora. Os outros 9, se tinham fé, era uma fé meramente temporal. Isto é, recorreram a Jesus somente para as necessidades desta vida. Portanto, uma fé não salvadora. A fé salvadora está fundamentada sobre 2 coisas: o reconhecimento do pecado. Segundo, fé no perdão de Deus em Cristo Jesus. O samaritano reconheceu, antes de apelar a Jesus, que ele estava perdido e não podia continuar assim, doente, leproso. Então foi procurar socorro, salvação, em Jesus Cristo. O samaritano reconheceu que Jesus o curou. Fé salvadora significa, pois, crer estas 2 coisas: por mim só estou perdido, com Cristo estou salvo. Portanto, nós temos fé que salva do pecado, do diabo, da morte e do inferno, se reconhecermos a nossa perdição sem Cristo, como estavam perdidos os leprosos, e nossa salvação em Cristo tão somente. E se tivermos esta fé, esta necessariamente se mostrará pela gratidão, pois a própria fé salvadora é um dom, um presente imerecido de Deus. E por isso podemos dizer, onde não há gratidão, certamente não há fé salvadora. Precisamos ser convencidos de 2 coisas: acreditar na nossa perdição eterna sem Cristo, acreditar na nossa salvação eterna com Cristo. Será que o momento atual é momento de dar graças? Temos motivos para agradecer? Certamente que sim. Temos inúmeros motivos para agradecer. Todos nós sofríamos de uma doença pior do que a lepra, a AIDS, câncer, Covid-19. Sofríamos de uma doença, de um mal que leva não apenas para a sepultura, mas também ao inferno, junto com o diabo e os seus anjos. Chama-se pecado. Nós éramos impuros, estávamos separados de Deus, mas aí veio Cristo, teve compaixão de nós e purificou-nos com o seu santo e precioso sangue. Agora, pela fé em Cristo, estamos purificados e limpos aos olhos de Deus. Pela fé em Cristo Jesus, temos perdão, estamos livres do pecado e da condenação, pois diz Jesus, conforme está registrado em João 5:24, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Por estas bênçãos, fé, perdão, vida eterna,
Cristo não quer pagamento. Ele quer a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, o nosso muito obrigado. Ao final de uma costumeira celebração de ação de graças, formou-se um grupo de amigos na igreja para um momento de oração. O líder então sugeriu que cada pessoa do grupo mencionasse algo pelo que estivesse agradecido durante o ano. Um por um, cada qual foi contando aquela coisa especial, até chegar a vez de um menino. Ele vacilou timidamente no começo e de repente ele disse: eu sou grato por ser grato. A nossa natureza pecaminosa, o diabo e os incrédulos que nos cercam, querem impedir a nossa gratidão. Quer nos fazer ver só o que é ruim e não o que de bom nós recebemos. Não enxergar um grande benefício e apenas enxergar um pequeno defeito. Os inimigos da fé e da gratidão querem nos fazer esquecer, lembrar o ruim e esquecer o bom. Certa vez um menino caiu em um cais num mar perigoso. Um velho marinheiro imediatamente saltou na água para salvá-lo. Depois de uma luta feroz com a água revoltosa, os dois saíram exaustos na praia. 2 dias depois, a mãe do menino veio ao cais para tentar localizar o marinheiro que tinha salvado o seu filho. Assim que encontrou o marinheiro, ela perguntou: foi você que mergulhou no oceano para tirar o meu menino? Sim, foi eu, respondeu o velho marinheiro. A mãe depressa exigiu: então, onde está o boné dele? Será que muitas vezes não nos queixamos e ofendemos a Deus por causa de um mísero e surrado boné? E esquecemos todas as suas demais maravilhosas bênçãos? Deus cuida de toda a sua criação, como diz em Mateus, no Sermão do Monte: cuida das ervas, cuida das aves. Será que irá se esquecer de nós, as suas criaturas prediletas? O apóstolo Paulo lembra em Romanos 8,32, falando de Deus: ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio filho. Será que não nos dará também todas as coisas? Os inimigos da fé salvadora e da gratidão querem nos fazer calar diante do que recebemos de bom, mas abrir a boca bem alta para pedir e muito mais para reclamar se nos faltar alguma coisa. A fé salvadora é grata e não fica em silêncio diante das dádivas recebidas. Os 9 leprosos sem fé salvadora e por isso ingratos chegaram gritando, pedindo para serem curados. Mas depois de curados, não falaram absolutamente nada, calaram. O único leproso com fé salvadora e por isso grato voltou dando glória a Deus em alta voz. Quando os inimigos da fé salvadora e da gratidão quiseram calar Pedro e João a respeito da vida eterna pela fé em Cristo, eles não se calaram, mas responderam às autoridades: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Atos 4:20. Falar para outros ouvirem a respeito da cura que Jesus tem para o grande mal, chamado pecado, certamente é a melhor maneira de agradecer a Deus por tudo que Ele é, Ele fez, faz e fará para termos vida eterna com Ele pela fé em Seu Filho Jesus Cristo. Que Deus nos fortaleça na fé salvadora, para que os inimigos não nos façam calar a respeito da maior de todas as curas recebidas de Deus, a cura do pecado,
que estava nos levando para a morte e ao inferno, e agora, por graça de Deus, em Cristo, nos curou, nos salvou, com a dádiva da fé salvadora, do perdão e da vida eterna. Amém.